Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros o quê? Advogados e advogadas deste país. Muito prazer. Eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo, e eu tenho uma missão com vocês hoje aqui, que é revisar um assunto que ele cai muito, mas muito, em provas do exame da ordem. Aí você diz: que assunto é esse? Atos administrativos. Atos administrativos, cá entre nós, conversando na amizade, é aquele assunto que quando você pega em um livro, você diz: meu Deus do céu, esse assunto ele é enorme. Mas pelo menos nas provas do exame da ordem, como uma regra, o exame da ordem ele gosta de cobrar tópicos específicos desse assunto. E são esses principais tópicos que eu quero revisar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os requisitos do ato administrativo, sobre os atributos e as formas de extinção desse ato. Sem perder tempo, então, pega caderno, caneta, papel, canetas coloridas, se você é do meu time e adora colorir tudo nessa vida, porque nós vamos começar a estudar agora. Aqui, ó, nossa matéria linda e maravilhosa. Eu, professora de vocês, Ana Cláudia Campos. Aqui tá até o meu Instagram, se você quiser dar uma olhada. Lá também tem dicas de direito administrativo que podem, porventura, aparecer na sua prova. E aqui o nosso assunto de hoje. O assunto de atos administrativos. Primeiro de tudo, o que seriam esses atos administrativos? Em uma linguagem simples, ato administrativo é aquele ato que vai ser praticado pelo administrador para poder colocar em prática os comandos da lei. Isso lembra muito até o princípio da legalidade. O administrador só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza. Logo, quando o administrador vai colocar em prática os comandos dessa lei, vai produzir um ato. Logo, atos administrativos são os atos praticados pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. E em relação a esses atos, eu quero iniciar o nosso estudo a partir desse tópico daqui, ó. Requisitos do ato administrativo. O que são os requisitos do ato administrativo? Em uma linguagem simples, é aquilo que o ato tem que ter para vir a ser considerado válido. Requisito do ato administrativo é requisito de validade. E quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Veja que eu dei uma grifada aqui. Por quê? Porque muita gente decora os requisitos como sendo confi for mob. Aí você diz: Claudinha, mulher, mas esse nome não faz sentido, confi for mob. Também acho que não faz sentido. Mas muita gente decora essa sigla, né? Se é que se pode chamar assim, confi for mob, para lembrar quais são os requisitos desse ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E como eu já falei para vocês, o que é esse requisito? O que são esses requisitos? É aquilo que o ato administrativo tem que ter para ser considerado válido. Aí você diz: ainda não estou entendendo nada, mas vai entender. Vamos começar colocando uma palavra-chave relacionada a cada um desses requisitos. Veja só, competência. Deixa eu até colocar aqui uma cor diferente, que como vocês vão perceber, eu tenho um certo toque com cores, eu gosto de tudo colorido. Competência está relacionado a quem? Quem está autorizado a praticar aquele ato. Cuidado, lembra, em direito, competência não é sinônimo de qualidade na prestação de serviço. Competência está relacionado com pode ou não pode fazer aquilo. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Imagina que eu, Ana Cláudia, passei num concurso para ser professora de universidade federal. Minha aula é muito boa. Sou competente? Sim. Minha aula é uma porcaria. Sou competente? Sim, porque competência não tem a ver com a qualidade da prestação de serviço, tem a ver com pode ou não pode estar fazendo aquilo. Se eu passei no concurso, automaticamente eu vou ter o quê? Competência. Lembra desse ponto. Já a finalidade é o que o administrador ele busca. E lembra, o administrador ele deve buscar necessariamente a satisfação do interesse público. Ele deve agir pensando no que é melhor, não para ele, para amigos, para terceiros, mas para a coletividade. Até porque existe um princípio que você estuda lá no início, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Existe uma superioridade do interesse coletivo em relação a este interesse particular.
Com isso, o administrador ele deve buscar o interesse público, o interesse coletivo. Até porque se o administrador pratica um ato buscando outras finalidades, isso pode aparecer na sua prova sendo chamado de desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É quando o administrador pratica um ato para finalidade diversa daquela prevista em lei. Exemplo fácil: eu sou chefe de João. Removi João para uma outra localidade, mas não por necessidade do serviço, que é o que a lei diz. Eu removi João para uma outra localidade por vingança. Eu desviei da finalidade da lei. É claro que aquele ato ele vai ser um ato considerado o quê? Inválido. Aí, além de competência, além de finalidade, temos a forma. E o que é a forma? É o meio de exteriorização daquele ato. Em uma linguagem muito simples, exteriorizar é colocar para fora, é como um ato se apresenta ao mundo. Já vou dizer aqui que, como regra, a forma adotada é a forma escrita. Pensa comigo, um decreto é escrito, uma portaria é escrita, uma instrução normativa é escrita, uma circular é escrita. Como regra, o ato administrativo ele vai ser exteriorizado de maneira escrita. É claro que existem outros meios de se exteriorizar. Pode ser que um ato se apresente de maneira verbal, por um símbolo, por exemplo, uma placa de proibido estacionar, é um comando administrativo exteriorizado na forma de símbolo. Um sinal de trânsito, semáforo, quando ele fica vermelho, né, laranja, verde, amarelo, né? Vermelho, amarelo, verde, ele está te dando um comando administrativo exteriorizado por luz. Com isso, a regra é que o ato é exteriorizado de forma escrita, mas pode ser que ele venha adotar outras formas. Além disso, temos aqui o motivo e o objeto. Motivo e objeto você necessariamente deve estudar juntos. Espera aí que eu apertei no botão errado. Pronto. Motivo e objeto formam aquilo que se chama de mérito do ato administrativo. O que é o mérito do ato administrativo? É a junção do motivo com o objeto. Em uma linguagem simples, você vai pensar assim, ó, o objeto está relacionado ao ato que está sendo praticado pelo administrador. Toda vez que você achar o ato praticado pelo administrador, você vai perguntar, mas por que esse ato ele foi praticado? A resposta vai ser aqui, ó, o motivo. Você vai perceber claramente com a explicação que o motivo vem a ser a causa, já o objeto vem a ser a consequência. E a primeira coisa que você deve buscar, se cair esse tema na sua prova, é o ato que está sendo praticado pelo administrador. Aí você diz, Claudinha, mas como é que eu acho o ato que o administrador está praticando? Pelo verbo, você vai analisar a ação ou a omissão que está sendo aqui feita pelo administrador. Logo, competência está relacionada a quem está autorizado a praticar o ato, finalidade é o que se busca, forma é o meio de exteriorização, motivo é a causa, ou seja, é o porquê do ato está sendo praticado, já o objeto vai ser a consequência, está relacionada aqui à ação ou omissão praticada pelo administrador. Aí você está olhando para essa aula e está pensando assim, ó, na sinceridade, professora, eu anotei isso daqui, mas assim, entender o raciocínio lógico, ainda não entendi não, mas vai entender porque nós vamos desenhar. Veja esse exemplo daqui comigo. Deixa eu pegar aqui um papel em branco para poder a gente conseguir esquematizar esse tema. Eu gosto sempre desse desenho daqui, que ele fica muito visual de você analisar o que eu estou falando. Imagina que essa criatura aqui é um fiscal da vigilância sanitária. Beleza? Aqui tem um fiscal da vigilância sanitária. Ele foi aqui em um restaurante. Isso aqui é um restaurante, tá? Muito mal desenhado, vocês estão percebendo logicamente, não precisava nem eu falar isso, mas o que vale é a intenção da pessoa, né? Aí o restaurante estava vendendo alimentos impróprios ao consumo. Resumindo, estava vendendo comida estragada, numa linguagem popular. Em virtude da venda de comida estragada, esse restaurante ele foi interditado. Com isso, o fiscal da vigilância sanitária mandou interditar
o estabelecimento. Vai ter aqui um documento falando da interdição e explicando o restaurante tal, 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 no dia tal, foi interditado porque estava vendendo alimentos impróprios ao consumo, ferindo o artigo tal da lei tal, que é uma lei sanitária. Se explicou o que aconteceu. E com essa interdição, o fiscal da Vigilância Sanitária agiu não por vingança, perseguição ou algo parecido. Ele fez o que era melhor para a coletividade, já que ninguém quer passar mal comendo essa comida estragada. Veja que isso daqui é um exemplo muito provável, até comum para aparecer em prova. Eu tenho um fiscal da Vigilância Sanitária que, exercendo seu poder de polícia, foi lá no restaurante fiscalizar a condição dos alimentos, aí percebeu que o restaurante estava vendendo alimentos impróprios ao consumo, mandou interditar, tem aqui um documento de interdição, e ele fez isso não por vingança, perseguição, ele fez isso porque era o melhor para a coletividade. Fechou o raciocínio? Aí nós vamos encaixar cada um agora dos requisitos que nós analisamos. Vê só como fica fácil. Primeira coisa que você tem que buscar é o quê? Vou até ir grifando aqui, tá? Primeira coisa que você tem que buscar é o ato praticado pelo administrador. O que é o ato? É a ação ou a omissão. O ato está relacionado ao objeto. Qual foi o ato praticado pelo administrador? Qual foi o ato praticado aqui pelo fiscal da Vigilância Sanitária? Veja que está aqui, ó. Interditar. A interdição, a suspensão das atividades é o ato. Veja, então, que achamos o nosso objeto, que é aqui a suspensão das atividades. Aí, o que nós já sabemos? Toda vez que tu acha o ato, o que tu pergunta? Por que esse ato ele foi praticado? Vamos lá. Por que o restaurante ele foi interditado? Bem facinho, né? Quase português aqui, terceira série. O restaurante foi interditado porque estava vendendo comida estragada. Concorda? Olha aqui, que vender comida estragada é a causa e a interdição é a consequência. Logo, vender comida estragada é o motivo. Achamos um motivo do ato ter sido praticado. O motivo do restaurante ter sido interditado é a venda de comida estragada. Já a interdição, que seria aqui a paralisação, a suspensão das atividades, vai ser o objeto, a consequência da prática daquele ato. Aí vamos às outras perguntas. E a competência? Competência está relacionada a quem está autorizado a praticar aquele ato. Eu te pergunto, o fiscal da Vigilância Sanitária poderia ter mandado interditar esse restaurante? Sim. Por quê? Porque ele possui competência para tanto. Até agora está tudo regular. Eu te pergunto, esse ato, vou dar uma pulada, esse ato praticado, ele teve uma forma? Essa interdição teve uma forma? Teve. Olha aqui o documento, onde se explicou tudo o que aconteceu, se falou qual foi, não é isso, a explicação daquela interdição, as razões, nós temos aqui a forma, um documento que foi feito por escrito. Veja que aqui a forma é uma forma escrita. E o fiscal da Vigilância Sanitária? Quando interditou esse estabelecimento, o fez pensando no que era melhor para a satisfação do interesse público. Ele agiu de acordo com a sua finalidade, que é alcançar a satisfação do interesse público. Com isso, você percebe que neste meu exemplo daqui, ó, o ato praticado ele foi plenamente válido. Lembra, requisito é requisito de validade. E por que o ato é válido? Porque todos os requisitos foram respeitados. A competência está ok, finalidade também, existiu uma forma, existiu um motivo para praticar aquele ato e existiu uma consequência que foi o objeto. Com isso, nós percebemos que esse ato praticado pelo administrador é um ato plenamente válido, já que todos os requisitos do ato administrativo foram obedecidos e respeitados. Aí pensa comigo, se, por exemplo, esse restaurante tivesse sido interditado por um agente de trânsito, um agente de trânsito pode interditar um restaurante? Claro que não, porque ele não tem o quê? Competência, aí o ato seria inválido. Se, por exemplo, o fiscal da Vigilância Sanitária
que tem competência, interdita o restaurante porque ele é de um inimigo político, né? Uma pessoa que não concorda com as ideias dele. Perceba que ele está desviando da finalidade. E com isso você vai percebendo na questão da sua prova algumas irregularidades que podem existir na prática daquele ato. Basta você ficar olhando se a competência está ok, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Fechado até aí? Só que eu tenho uma observação para fazer para vocês. Cuidado, deixa eu voltar para cá, para não confundir uma coisa. Quando nós temos aqui, vou até modificar a cor, quando nós temos aqui a forma, dentro da forma existe algo que se chama de motivação. Estão percebendo onde eu quero chegar? Uma coisa é motivação, outra coisa é motivo. Vez por outra, esse nome aparece em provas do exame da ordem. Uma coisa é o motivo, outra coisa é a motivação. Tanto é que a motivação nem faz parte do motivo. A motivação faz parte da forma. Aí você diz, pelo amor de Deus, eu estava entendendo o desenho, mas agora eu não estou entendendo mais nada. Mas vai entender. Vamos explicar de novo aqui. Deixa eu pegar outro papel em branco aqui para visualizarmos, cadê uma caneta preta, a diferença do motivo para a motivação. São coisas diferentes. Uma coisa é motivo, outra coisa é a motivação. O que nós já sabemos? O motivo é a causa que gera a prática do ato. Um jeito fácil de achar o motivo é assim, ó, toda vez que você olhar o ato que está sendo praticado, você pergunta, por que esse ato foi praticado? A resposta a esta pergunta vai ser o motivo. Veja que o motivo é a causa do ato ter sido praticado. Exemplos verbais aqui. O servidor foi demitido porque estava aceitando propina. Qual foi o ato que a administração praticou em relação ao servidor? Demitir. Toda vez que você achar o ato, o que você pergunta? Por quê? Por que esse ato foi praticado? Por que o servidor foi demitido? Ora, porque estava aceitando propina. Então, aceitar propina é a causa, é o motivo do ato ter sido praticado. Vamos lá. O carro foi rebocado porque estava estacionado em local proibido. Qual foi o ato praticado? Rebocar. Aí você pergunta o quê? Por que o carro foi rebocado? Porque estava estacionado em local proibido. Estar estacionado em local proibido é a causa, é o motivo do ato ter sido praticado. O que é diferente aqui da motivação. Lembra que a motivação não faz parte do motivo, faz parte da forma. E o que vem a ser esta motivação? Motivação é a explicação. Em uma linguagem simples, motivação é a fundamentação por escrito, das razões da prática do ato administrativo. Motivação é a explicação, é a fundamentação. Olha o ponto que eu vou grifar aqui. Fundamentação por escrito. É por isso que a motivação faz parte da forma. Se eu estou explicando por escrito, aquilo passa a ter uma forma. Então, vamos ler de novo. O que é a motivação? É a explicação. É a fundamentação, vou logo falar que deve ser uma fundamentação de fato e de direito, já explico isso daqui. Fundamentação de fato e de direito das razões da prática do ato administrativo. Vamos lá. Imagina que João estacionou o carro em local proibido e o carro ele foi multado. Imagina, né? João recebeu uma multa porque estacionou o carro em local proibido. Qual foi o ato praticado pela administração? Multar, né? Punir. O ato é a multa, a punição. Toda vez que tu acha o ato, o que tu pergunta? Por quê? Por que o ato foi praticado? Por que João foi multado? Porque o carro dele estava estacionado em local proibido. Então, o carro estacionado em local proibido é o motivo que gerou a prática do ato.
Beleza. Só que vai chegar na casa de João uma notificação de infração de trânsito. Pode ser que você já tenha passado por essa desagradável situação, chegar na sua casa e olha o brinde aqui, ó, a notificação de uma infração de trânsito. Aí chega um papelzinho assim e no papel tem escrito: o carro Gol de placa KKK 000 no dia, sei lá, 1º de junho de 2020 estava estacionado em local proibido, ferindo assim o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. Aquele papel ele te explica o que aconteceu, as razões que levaram a administração a aplicar aquela multa a você. Essa explicação por escrita é o quê? Motivação. Veja que na motivação deve ser explicado o fato. O que é explicar o fato? É contar a história. O carro no dia 1º de junho estava na rua tal, estacionado em local proibido. Contei a história. Só que além da fundamentação de fato, deve existir aqui a fundamentação de direito, ou seja, embasar aquela ação administrativa em alguma norma. É por isso que vem dizendo assim, ó, ferindo então o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. Eu estou fundamentando o direito. Qual a norma que embasa aquela ação da administração de te multar? Veja que motivo é a causa que gera a prática do ato. Já a motivação vem a ser o quê? A explicação das razões que levaram a administração a praticar aquele ato. Se você quiser aprofundar, que eu sei que você vai querer, eu aconselho aqui, ó, a leitura do artigo 50 da Lei 9784 de 99. Que lei é essa? É a Lei do Processo Administrativo Federal, que pode aparecer na sua prova, no seu exame. Você vai perceber com essa leitura que a motivação deve ser uma regra. Como regra, o administrador ele deve motivar, deve explicar as razões da prática do seu ato. Só que lembra comigo, motivação é uma regra, mas não é uma regra absoluta. Existem atos que o administrador pode praticar sem precisar explicar as razões. Qual é o exemplo clássico? Exoneração de cargo em comissão. Se eu, Ana Cláudia, tenho um assessor, ele tem um cargo em comissão, para exonerar essa pessoa do cargo em comissão, eu não preciso explicar as razões que levaram àquela exoneração, porque você aprende sempre que cargo em comissão é livre a nomeação, mas também é livre a exoneração. Chamo quem eu quiser, mas mando embora na hora que eu quiser e não preciso explicar as razões que levaram àquela exoneração. Se eu não preciso explicar as razões, é porque eu não preciso da motivação. Com isso, motivação é uma regra, é sim, mas não é uma regra absoluta. Cuidado para não confundir o motivo, que é a causa, e a motivação, que é a explicação. Com isso, matei o primeiro tópico que eu queria analisar com vocês, que é o tópico relacionado aos requisitos do ato administrativo, que, como já sabemos, é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido. Só que, além dos requisitos, eu quero falar também com vocês sobre os atributos do ato administrativo. Só lembra comigo aqui, ó. Requisitos, decoramos uma sigla que não fazia muito sentido, né? Confi for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aqui nos requisitos, vamos decorar uma sigla que agora vai fazer mais sentido. Na amizade, vamos chamar aqui os atributos de PAT. O que é PAT? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Professora, e esses atributos aqui estão relacionados aqui? Você vai pensar o seguinte: enquanto os requisitos estão relacionados àquilo que o ato tem que ter para ser considerado válido, os atributos estão relacionados às características, às prerrogativas e restrições daquele ato, porque você sabe aqui que o administrador, ao agir, ele é pautado por dois princípios base. Só misturando um pouquinho os assuntos. Quais são os princípios base daqui da atuação administrativa? Princípio da supremacia do interesse público, que oferta prerrogativas ao administrador exatamente para que ele consiga alcançar a satisfação do interesse público, e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que vai impor
falou aqui limitações, restrições à atuação administrativa. É um morde e assopra. O administrador ele recebe prerrogativas para que consiga alcançar a satisfação do interesse público, mas ele também sofre aqui limitações, restrições em sua atuação. Com isso, esses atributos, vocês vão perceber que a maior parte deles estão relacionados aqui a prerrogativas que o administrador possui em sua atuação, só que ele também vai sofrer algumas restrições. Vamos começar por ordem, começando com este primeiro atributo daqui, que é a presunção de legitimidade. Em uma linguagem simples, o que seria a presunção de legitimidade? É presumir que o ato praticado pelo administrador é um ato válido. Presunção de legitimidade presume que aquele ato que está sendo praticado pelo administrador é um ato válido. E isso decorre da lógica do princípio da legalidade. Por quê? Porque, pelo princípio da legalidade, o administrador só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei manda, o que a lei permite. Logo, quando o administrador pratica um ato, eu presumo que ele está praticando esse ato de acordo com o quê? Com a lei. Já que o administrador só pode agir se a lei permitir, se a lei autorizar, eu presumo que quando o administrador faz algo, ele está fazendo esse algo de acordo com a lei. É por isso que eu presumo que a ação praticada pelo administrador é uma ação válida, feita de acordo com a lei, de acordo com a verdade dos fatos. Com isso, quando, por exemplo, chega a notificação de uma infração de trânsito na sua casa, espero que não chegue, mas quando chega a notificação de uma infração de trânsito na sua casa, aquilo que está sendo contado, que você estacionou no dia tal, local tal, horário tal, em local proibido, se presume uma mentira contada pela administração ou uma verdade? Uma verdade, porque esse ato praticado pela administração se presume válido. Só que tem um ponto. Você não pode contestar essa infração de trânsito ou pode? Pode. Daí vem uma pergunta. Essa presunção de legitimidade, então, vai ser uma presunção absoluta ou uma presunção relativa de validade? Uma presunção relativa. Essa presunção de legitimidade daqui, ó, é uma presunção relativa. Com isso, os atos praticados pelo administrador, eles se presumem válidos, mas eles se presumem válidos até que exista alguma prova em contrário, porque a presunção de legitimidade é uma presunção juris tantum. O que é juris tantum? Lembrando aqui a faculdade, juris tantum é uma presunção relativa, ou seja, que admite prova em contrário. Com isso, quando chega a notificação de uma infração de trânsito na sua casa, aquele ato se presume válido, mas pode ser que, contestando, você consiga desconstituir a validade daquele ato e provar que, na verdade, ele é inválido. Essa presunção de legitimidade daqui é um atributo que existe em todos os atos. Todos os atos praticados pelo administrador, eles se presumem válidos no início, mas eles podem vir a ser contestados e com essa contestação pode ser que você consiga provar que, na verdade, o ato ele é inválido. De presunção de legitimidade, são estes os tópicos que eu queria analisar com vocês. E a autoexecutoriedade. O momento português, olha o nome. Executoriedade seria executar, fazer alguma coisa. E auto, eu gosto quando a pessoa fala com as mãos. De vez em quando eu pergunto até em uma aula presencial, o que é auto, pessoal? Aí eu sempre vejo alguém fazendo assim, ó. E auto é isso. A autoexecutoriedade é quando aquela execução vem a ser feita pela própria administração. A própria administração vai poder executar, colocar em prática os seus próprios atos. E olha o ponto, sem precisar de uma prévia autorização judicial. A administração pratica aquele ato sem precisar pedir ao juiz. É mais ou menos assim, ó, um resumo esquemático. O que seria a autoexecutoriedade? O administrador vai poder praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial.
Vou colocar aqui um X, tá? Na autoexecutoriedade, o administrador pode praticar esse ato sem precisar, olha o X, sem precisar de uma prévia autorização judicial. Ele não precisa pedir ao juiz para fazer o ato, ele vai lá e faz. Exemplos fáceis. Um agente de trânsito está vendo aqui um carro estacionado em local proibido. Ele está atrapalhando a passagem de Deus e o mundo, de todo mundo que está ali, está atrapalhando a vida de todas as pessoas. O agente de trânsito, para mandar rebocar aquele carro, ele precisa ir antes lá no juiz e falar: ô seu juiz, eu vim aqui para pedir para poder rebocar um carro, eu posso? Claro que ele não precisa fazer isso. Ele vai lá e reboca, porque ele tem autoexecutoriedade. Veja aqui o esquema. Ele vai poder praticar o ato sem precisar pedir uma prévia autorização judicial. Só que daí eu tenho uma pergunta. Já sabemos, por exemplo, que a presunção de legitimidade é um atributo que existe em todos os atos praticados pelo administrador. Presunção de legitimidade. Beleza. E essa autoexecutoriedade, que é a possibilidade de o administrador agir sem precisar pedir ao juiz, é um atributo que existe em todos os atos praticados pelo administrador? E aí, o que você me diz? Eu te conto, mas eu não te conto agora, que já deu nossa hora. Eu te conto na próxima parte.